Operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas prende delatora da Lava Jato. Conselhos de saúde pedem ao governo prazo de 90 dias para declarar o fim da emergência da Covid. E você vai ver também. Guerra na Ucrânia. No leste do país, a Rússia começa a atacar em larga escala. Mercado de soluções 5G no Brasil deve chegar a 101 bilhões de reais. No Dia do Índio, um estudo mostra que as terras indígenas estão cumprindo um papel importante na preservação ambiental, retardando o avanço sobre a floresta amazônica. E ainda, novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Uma das delatoras da Lava Jato, Nelma Kodama, é um dos alvos da Polícia Federal na Operação Descobrimento, deflagrada nesta terça-feira para combater o tráfico internacional de drogas. A empresária foi presa em um hotel de luxo em Portugal, suspeita de atuar como doleira para o narcotráfico. Mais de 40 mandados judiciais foram cumpridos no Brasil e em Portugal. No todo, a Polícia Federal cumpriu 43 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Em Portugal, com o acompanhamento de policiais federais, a polícia portuguesa cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, quando um jato executivo pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo pousou no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia, para abastecimento. Durante a inspeção, foram encontrados cerca de 600 quilos de drogas escondidos na fuselagem da aeronave. A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa que atuava nos 2 países. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara de Salvador e pela Justiça Portuguesa. A Justiça Brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados. Figura emblemática do escândalo Petrobras, Nelma Kodama, uma das delatoras da Lava Jato, chegou a ficar 2 anos presa, mas fechou o acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato e deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba com uma tornozeleira eletrônica em junho de 2016. Olha só, a cidade de Guarapuava, no Paraná, ainda vive em clima de tensão após tentativa de assalto a uma transportadora de valores na madrugada de segunda-feira. Homens armados com fuzis automáticos em veículos blindados queimaram carros e espalharam o terror na região. Seguranças seguiam a postos nesta terça-feira, em frente à transportadora de valores que sofreu uma tentativa de assalto na madrugada de segunda em Guarapuava, no Paraná. Homens fortemente armados entraram em confronto com a polícia militar e 3 pessoas ficaram feridas no episódio, 2 policiais e 1 civil. Moradores da cidade de menos de 200 mil habitantes escutaram sons de tiros e compartilharam vídeos nas redes sociais. Os criminosos utilizaram entre 8 e 10 carros, vários blindados e fuzis automáticos. Para dificultar o trabalho das forças de segurança, eles tentaram bloquear o acesso à sede da polícia, incendiando veículos na entrada. Eles também teriam utilizado civis como escudo humano, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais, mas a polícia não confirmou a informação. Após os crimes, os agressores fugiram para o interior do estado. Cães e helicópteros foram mobilizados nas buscas. Durante a fuga, 6 veículos foram abandonados, além de coletes à prova de balas, cartuchos, armas e dinamite.
Hoje, dia 19 de abril, é celebrado o Dia do Índio e as terras indígenas estão cumprindo um papel importante na preservação ambiental, retardando o avanço sobre a floresta amazônica. Segundo um estudo publicado hoje por uma ONG, apenas 1,6% da área desmatada fica nesses territórios. As terras indígenas brasileiras atuaram nas últimas 3 décadas como barreiras contra o avanço do desmatamento, apesar deste fenômeno ter se intensificado nos últimos 3 anos. O Brasil perdeu 69 milhões de hectares de vegetação nativa nos últimos 30 anos. Segundo o projeto MAP Biomas, uma colaboração entre ONGs como Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, universidades e startups. Enquanto quase 70% da área desmatada se concentrou em territórios privados, apenas 1,6% do total, equivalente a 1.100.000 hectares, correspondeu a terras indígenas. Tasso Azevedo, coordenador da MAP Biomas, afirmou que os dados de satélite não deixam dúvidas que são os indígenas que estão retardando a destruição da floresta amazônica. As terras indígenas ocupam 13,9% do território do Brasil e abrigam 109.700.000 hectares de vegetação nativa, quase a 1/4 parte do total do país. Mas, apesar de ter atuado como um escudo contra o desmatamento, as terras indígenas estiveram mais ameaçadas nos últimos anos. O desmatamento anual médio da Amazônia brasileira disparou mais de 75% em relação à década anterior. E falando sobre coronavírus, os Conselhos Nacionais de Saúde pediram hoje que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para revogar o fim da emergência de saúde pública da Covid no país. Em uma carta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde alerta para o risco de desassistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. No último domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência de saúde pública relacionada à Covid. Ontem, o ministro afirmou que o prazo para a revogação das medidas seria de 30 a 90 dias. E a Justiça dos Estados Unidos determinou que o uso das máscaras no transporte público já não é mais obrigatório. A magistrada Catherine Mizell, de Tampa, na Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus. O CDC é a principal agência sanitária federal. Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida. Cerca de 20 estados liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público. Mas, na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio. A ordem de utilização das máscaras foi emitida pelo CDC em 3 de fevereiro de 2021, pouco depois de Biden assumir a Casa Branca. O governo americano considera decepcionante a sentença da juíza, afirmou a porta-voz Jen Psaki, ressaltando que o CDC segue recomendando a utilização de máscara no transporte público. Começou no leste da Ucrânia o ataque russo em larga escala, que já era aguardado há algumas semanas. Moscou afirma ter realizado uma das maiores ofensivas desde o começo da guerra, atingindo mais de 1.200 alvos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que as forças ucranianas vão continuar firmes e resistindo à invasão. A ofensiva russa em grande escala no leste da Ucrânia começou nesta madrugada. É a segunda fase da guerra de Putin. Nas primeiras horas de hoje, forças especiais dos separatistas do Donbass iniciaram um ataque à siderúrgica de Mariupol, onde tropas ucranianas ainda resistem. Além dos soldados ucranianos, cerca de 1.000 civis, incluindo crianças, buscavam refúgio no local atingido pelos bombardeios.
O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a região está parcialmente sob o controle dos russos. Agora podemos confirmar que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass, algo que eles vêm preparando há muito tempo. Grande parte do exército russo está agora dedicada a esta ofensiva. Não importa quantos soldados russos sejam trazidos para cá, lutaremos. Vamos nos defender. Faremos isso diariamente. Não vamos desistir de nada ucraniano e não precisamos do que não é nosso. O Ministério da Defesa da Rússia insiste para que os militares ucranianos que estão em Mariupol se rendam e saiam desarmados. Pedimos às autoridades oficiais de Kiev que sejam razoáveis. Ordenem aos combatentes que parem com a resistência sem sentido e deixem o epicentro da resistência. Também nesta terça-feira, Kiev anunciou uma nova troca de prisioneiros com a Rússia. 76 ucranianos foram libertados, incluindo 16 civis. Mas o governo não revelou quantas pessoas foram entregues às autoridades russas. Segundo a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, esta é a 5ª troca de prisioneiros desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro. Irina também garantiu que não há previsão de corredor humanitário pelo 3º dia consecutivo. E tudo indica que, infelizmente, a situação só tende a piorar, pelo menos esse é o quadro do momento. De acordo com o ministro das Relações da Rússia, Sergei Lavrov, a ofensiva na Ucrânia entrou em uma nova fase, com desdobramentos significativos. A previsão é que as tropas russas se movimentem ainda mais no território ucraniano. Além disso, as negociações de paz não estão progredindo. As conversas devem parar por causa dessa ofensiva. E veja a seguir, mercado no Brasil deve chegar a 101 bilhões de reais com as soluções 5G. E ainda, novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. Os detalhes em instantes, até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Hoje, terça-feira, eu trago alguns destaques aqui do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga um médico que relatou na internet ter oferecido suborno a uma delegacia do estado. Na madrugada de sábado para domingo, o médico Lucas Magalhães Pombo, de 26 anos, publicou numa rede social que estaria indo resgatar jovens que foram detidos com drogas. E logo em seguida, disse nas redes sociais que iria comprar a delegacia inteira se fosse preciso para libertar o menor. Mas, segundo o médico, ele estava recebendo ameaças, então publicou mais um vídeo, dessa vez pedindo desculpas. Nada passou de uma grande brincadeira, tá? Eu estava revoltado com a vida. Apesar do pedido de desculpas, a delegacia da Barra da Tijuca abriu um inquérito para investigar o caso. Os agentes vão apurar o suposto oferecimento de propina e qual era o interesse dele em liberar o jovem detido com drogas. Agora, o estado do Rio de Janeiro registrou aumento de 11% no número de casos de dengue nos primeiros meses deste ano, em comparação com 2021. Segundo o levantamento da Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, entre 1º de janeiro e 6 de março deste ano, foram registrados 364 casos da doença e 2 pessoas já morreram. Juliana e Maria Alice, eu fico por aqui, amanhã eu volto com outros destaques do Rio de Janeiro. Anderson, muito obrigado pelas informações, uma ótima noite para você. E o Fundo Monetário Internacional melhorou a estimativa de crescimento da economia do Brasil neste ano, mas piorou o cenário para o ano que vem, alertando para o impacto da inflação elevada. Ao atualizar os dados de seu relatório Perspectiva Econômica Global,
O primeiro depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, o FMI passou a ver o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022 de 0,8% contra 0,3% previsto em janeiro. Por outro lado, cortou a expectativa para 2023 em 0,2 ponto percentual, projetando uma expansão econômica de 1,4%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar avançou nesta terça-feira com renovadas apostas de juros mais altos nos Estados Unidos em meio à inflação em disparada e a uma economia global que deve crescer menos conforme previsões mais recentes. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,43% e encerrou o dia cotada a R$ 4,667 na venda. Um estudo apresentado hoje pelo Ministério da Economia mostra que a demanda por soluções 5G para as mais diversas áreas da economia tem o potencial de gerar 101 bilhões de reais na próxima década para empresas e startups brasileiras ou instaladas no Brasil. O levantamento também calcula que o benefício potencial da implantação do 5G para a economia brasileira pode chegar a 590 bilhões de reais em 10 anos. A conta leva em consideração aumentos de produtividade e redução de custos com a chamada indústria 4.0 ou produção inteligente, aquela totalmente automatizada por máquinas e computadores. O 5G é a quinta geração de redes móveis e de internet, cuja velocidade chega a ser centenas de vezes superior à atual quarta geração. Com sua implantação, a expectativa é que sejam abertas inúmeras possibilidades em áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada, logística, entre outras. No documento apresentado pelo Ministério da Economia, constam 96 recomendações de políticas públicas em 8 frentes de atuação para que esses potenciais de geração de riqueza sejam alcançados. Entre as propostas, o relatório recomendou a criação de zonas econômicas especiais com foco na tecnologia 5G, a renúncia fiscal para a compra de equipamentos para a rede 5G e a oferta de benefícios fiscais para que multinacionais operem no país, transmitindo tecnologia. Entre os principais problemas destacados no relatório está a baixa disponibilidade de recursos para a implantação da rede 5G no país e a falta de mão de obra qualificada de programadores e desenvolvedores. Juliana, e olha só que notícia maravilhosa. Um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. É isso mesmo, uma novidade traz esperança para milhões de pessoas no mundo todo. Ouvir. Qual a importância desse sentido? O que você escuta? Esta campanha internacional para uma melhor audição revela com detalhes a riqueza perdida por quem tem deficiência auditiva. Mas e se fosse possível recuperar a audição sem aparelhos ou implantes? Num futuro não tão distante, a perda auditiva pode ser revertida por meio de uma terapia regenerativa que vem sendo estudada por cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que atuam pela empresa de biotecnologia Frequency Therapeutic. Até agora, pouco mais de 20 pacientes passaram pelo procedimento e a conclusão é que essa novidade pode mesmo proporcionar melhorias significativas. Esse estudo mostra, eles não abrem muito o nome da droga que eles usam, talvez porque esteja ainda num nível de estudo e eles não querem revelar, né? Mas é o clássico da regeneração. Eles têm uma droga que eles injetam dentro da cóclea humana, né, que é o órgão sensorial da audição,
E essa droga, ela tem o potencial de regenerar as células ciliadas da audição. É um estudo muito viável. Essa empresa não trabalha só com ouvido, ela também está trabalhando na parte de esclerose múltipla. Eles estão tentando desenvolver drogas que estimulem uma determinada célula, tá, que chama progenitora, a fazer a regeneração do ouvido. Então, assim, é um estudo bem interessante, eu acho que é uma coisa para o futuro, quem sabe para mim, quando eu ficar mais velho, mais surdo, eu já consigo usar essa droga, né? Os primeiros experimentos resultaram na melhoria da compreensão de fala dos participantes. Ou seja, eu vou conseguir ouvir melhor, mas ele não diz assim, ó, você vai ganhar de volta a tua audição 100% igual ao que era. O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva. Além disso, a terapia regenerativa pode não funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Seria eficaz para pessoas que tinham audição, mas que ao longo da vida, por causa da idade ou exposição a ruídos intensos, tiveram perda auditiva com a morte das células, que com tratamento seriam regeneradas. Já para pessoas adultas que nasceram surdas, o resultado seria diferente. Duas situações. Primeiro, pode ser que o problema não seja a morte da célula. Ela tenha todas as células lá bonitinhas, só que funcionam mal, que é o mais comum. Aí não tem o que regenerar em tese, né? Porque as células estão lá, elas não morreram. Segundo, mesmo que ela tenha uma população de células menor, células da audição que tenham morrido, se você regenerar essas células com essa terapia que eles propõem, provavelmente essa criança, que agora é um adulto, vai escutar, mas não vai entender. Porque passou o tempo que o cérebro tem de neuroplasticidade para adquirir a compreensão de fala. A pesquisa diz ainda que os efeitos da terapia regenerativa podem ter prazo de validade. Em tese, se você regenerou as células, elas estão regeneradas e prontas para trabalhar. O problema é se a doença que levou essas células a morrer estiver presente e matá-las de novo, né? Então vai depender da doença que levou à perda de audição. Até agora foram realizados 3 estudos clínicos, mas os testes continuam com mais de 100 novos pacientes que estão sendo recrutados pelos cientistas. Então, assim, obviamente vai ser uma coisa muito maior e, obviamente, nós vamos ter muito mais dados daqui a um tempo. É por isso que eu te falei que a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma devagar. No futuro, a equipe americana espera que a técnica tenha efeitos duradouros ou até permanentes. Isso pode, se der certo, virar um produto comercial, que é o que essa farmacêutica quer, né? Isso pode, eventualmente, aliviar a perda de audição de um número bastante grande de pessoas. Agora, é um método em tese invasivo, né? Você vai ter que aplicar essa droga nos pacientes. Maria, você já imaginou trabalhar 84 anos na mesma empresa? Não dá para imaginar, viu, Juliana? Mas olha só, esse é um recorde que um catarinense bateu hoje e entrou mais uma vez para o Guinness Book ao completar 100 anos de idade. Dia 19 de abril, ao completar 100 anos de vida, o Sr. Walter Holtzman já chama a atenção por sua vitalidade e vigor. Mas, além disso, que já é um feito, hoje ele entra para o livro dos recordes mais uma vez, se tornando a pessoa com mais tempo de trabalho em uma única empresa. Ao todo, são 84 anos de trabalho como vendedor em uma empresa de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E não tem data para parar. Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. 5 anos antes da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ser aprovada. Começou como auxiliar de expedição aos 15 anos, depois foi promovido a office boy, assistente administrativo e gerente de vendas, função que ainda exerce. Hoje, além de uma festa especial programada pela empresa, ele irá receber a placa do livro dos recordes, registrando mais esse feito, a longevidade na carreira. Que maravilha, hein, Ju?
E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você.